A gente segue aqui na nossa pauta, agora 4 horas e 14 minutos, ainda falando sobre pesquisa eleitoral, não é mesmo, João? É isso, a gente traz agora uma outra pesquisa, que foi divulgada hoje, que mostra que 45% dos brasileiros acreditam que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro. Os dados são da pesquisa Datapoder, uma empresa do Grupo Poder 360. Para 30% dos entrevistados, o governo Lula é melhor que o antecessor. 23% acreditam que os dois governos são iguais e 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa, também mostra que 56% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto 39% aprovam e 5% não sabem ou então não responderam. 46% dos brasileiros consideram que a corrupção aumentou no governo Lula. Para 26% ficou igual e 21% acreditam que a corrupção diminuiu. 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou se os eleitores conhecem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 84% disseram conhecer o petista. Entre os que conhecem Haddad, 34% consideram o trabalho do ministro regular, 32% consideram ótimo ou bom e 21% ruim ou péssimo. Outros 13% disseram não saber. Entre os que votaram em Lula em 2022, Haddad tem 38% de aprovação. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, o ministro tem 26% de aprovação. O levantamento foi realizado entre 31 de maio e 2 de junho, por telefone. Foram ouvidos 2.500 eleitores em 218 municípios de todos os estados e também o do Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Ou seja, 2 pesquisas de institutos diferentes, mas uma análise muito parecida. A gente acabou de detalhar aqui os dados da Quest, João, que demonstram essa queda na aprovação, pior índice desse terceiro mandato do governo Lula. E essa pesquisa do Datapoder traz também algumas informações bastante relevantes, porque faz comparações importantes. Primeiro com o governo de Bolsonaro, porque por mais que se tenha ainda um cenário incerto para 2026, com Bolsonaro fora das eleições, dessa corrida pela presidência da República, e com Lula ainda sem uma confirmação se vai ou não ser pré-candidato, se vai à reeleição, você tem um país ainda polarizado muito nessas 2 figuras, o Lula à esquerda, Bolsonaro à direita. E a comparação é inevitável. É claro, o Bolsonaro tinha ali uma justificativa de ter enfrentado uma pandemia em pleno o governo, mas inclusive a gestão que ele fez diante dessa pandemia é que levou a essa desaprovação crescente ao longo do mandato dele e eventualmente pesou muito também no voto do eleitor nas últimas eleições. Mas Lula tem uma série de outras questões que podem ser justificadas, como a gente acabou de pontuar aqui, para essa desaprovação crescente, mas muitas delas por erros do próprio governo nessa condução, na escolha das políticas, até na comunicação, como a gente citou aqui muito bem no caso do IOF. Entender essa comparação, como o eleitor tem olhado para esses 2 nomes tão importantes, também é fundamental. E aí eu destaco aqui o fato dessa pesquisa questionar os eleitores se eles conhecem ou não o ministro da Fazenda. Até porque quando a gente pensa em sucessão, para Bolsonaro você tem lá, todos os governadores se candidatando como presidenciáveis de importantes estados brasileiros, inclusive o Ratinho Júnior. Você tem até os próprios nomes dos familiares da primeira-dama, ex-primeira-dama, dos filhos que são parlamentares. Mas quando você olha para o campo petista, quem que pode ser o sucessor de Lula? Você não tem muitos nomes. Haddad é realmente o nome que mais aparece ali nessa cotação, vamos dizer assim, porque já foi o representante de Lula quando o contexto era oposto, que era ele quem estava nessa situação de não poder concorrer às eleições, e não foi bem. E é claro que a condução dele à frente do Ministério da Fazenda é que vai ser determinante para sabermos se ele será ou não um nome forte para uma eventual substituição de Lula nas próximas eleições. E o que a pesquisa aponta é que tampouco há um nome de sucessão para Lula. Então, de fato, o governo tem aí um tempo muito curto e uma missão muito grande, vamos dizer assim, para poder chegar competitivo a 2026, se essa for a intenção.
E só estamos em junho. Tem muita coisa para acontecer ainda esse ano e ainda quem dirá no que vem, né, Camila? Só estamos em junho ou já estamos em junho, né? Depende do contexto e depende de quem que é o nosso interlocutor. Porque por mais que, inclusive, os nomes que são cotados para a disputa de 2026 digam ainda é cedo, não posso me garantir como pré-candidato, ainda não sei qual vai ser o caminho escolhido pelo partido, ali no bastidor está todo mundo muito intenso, né, nessa articulação justamente para a tomada dessas decisões. E é importante também ressaltar, João, que as pesquisas eleitorais, por mais que muita gente não acredite, descredibilize, é uma bússola importante, especialmente para os partidos nesse momento em que ainda há as negociações, ainda não foi definido qual vai ser de fato, né, os nomes que vão concorrer. Então, no final das contas, por mais que seja um recorte de momento, é um recorte muito importante para a tomada dessas decisões que já estão sendo tomadas. Nesse caso é já, mas para nós eleitores é ainda, né? A gente tem que se preocupar em fechar as contas mês a mês. 4 horas e 20 minutos.